abençoe muito a vida de vocês. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Antes de chamar o nosso convidado especial, você que ainda não nos segue aí nas plataformas digitais, siga aí Spotify, Deezer, Apple, se inscreva lá, já acompanha o nosso trabalho que está muito especial, tá bom? Você que está pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Lá no YouTube, JQV Oficial, contamos com a sua subscrição lá em nome de Jesus, tá bom? Galera, nós estamos aqui nada mais, nada menos com meu amigo, parceiro, brother, padrinho de casamento, mais um padrinho de casamento, o Pastor Joe. Pastor Joe, seja bem-vindo. Prazer imenso estar aqui, Pastor Valeu, Márcio. Uma honra. Vou te chamar de Marcião. Brodão, Marcião. chama aí o que você quiser, meu Márcio, amigo. Joe, é tudo nós. Nós. Seja bem-vindo, obrigado por você ter aceitado o convite, cara. Bom, obrigado você pelo convite, você que está assistindo de qualquer lugar aí, né, em qualquer horário. Seja também bem-vindo a esse podcast aqui, que vai ser bênção em nome de Jesus. É isso aí, Pastor Joe é um grande amigo, um irmão, foi um dos que me recebeu muito bem ali na sede, né, um carinho que eu tenho por ele, por sua esposa Nadine. E, poxa, ele tem uma trajetória legal, cara. Ele era músico, ainda é músico, né? Continua sendo músico e aceitou uma nova chamada que é ser pastor. Pastor Joe, eu queria que já você contasse um pouquinho da sua trajetória. Você é daqueles que já nasceram no berço cristão, como é que é, já desde garotinho. E como foi, cara, você ter aceitado a chamada da música, que eu trato isso aí também como um chamado, né? Não como muitos tratam apenas como uma profissão, você trata como um chamado. Isso dá pra ver específico, isso é nítido no altar. E além de você ter aceitado essa chamada, e como foi essa aceitação também do chamado pastoral, cara? Na verdade, a trajetória ela começou há muitos anos já. Uhum. Quando eu iniciei na igreja, logo quando eu ingressei na igreja, eu comecei como obreiro na igreja do bairro, isso no ano de 2002 aproximadamente. Tá. E então, logo ali eu comecei a estudar música, comecei a me aprofundar, mas da forma que, de uma maneira até que infelizmente, eu posso dizer, porque muitos eles se aprofundam, mas se aprofundam e ficam ali no raso, não vão a fundo na música, né? Porque é um tema muito debatido, que até no Instagram muita gente me pergunta, em relação a fazer o melhor para Deus, o que é fazer o melhor para Deus. Poxa, pergunta interessante, cara. E porque muitos, infelizmente, no nosso próprio ministério, falando dentro da igreja, muitos não fazem a música com excelência. Esquece disso e acha que do jeito que está fazendo, está agradando a Deus. Está agradando a Deus, e a gente sabe que não funciona bem assim, né? E sem falar que ali Deus está usando pela misericórdia, né, cara? Sim, do povo dele. Claro, Deus ele usa de qualquer maneira. Mas cabe a nós nos aperfeiçoarmos, né? Então começou há muitos anos atrás, quando ainda obreiro, comecei ali tocando, comecei a me envolver com a música. Eu lembro que eu via uns músicos que tocavam na minha igreja, que eram músicos bons, quando tinha festivais assim, que chamava, alguma igreja fazia algum evento, alguma coisa. Alguma coisa no carro, uma vigília, alguma coisa do tipo, né? Tipo assim, chamava outras igrejas que estavam no bairro e sempre a referência do louvor era a igreja que eu participava. Olha aí. Aí tu começou qual igreja? Isso daí? Partitê, Igreja da Graça. E ali durante esse período eu fui me aprofundando, fui querer fazer aula, e fui gostando. E se apaixonando pela coisa. Tanto que foi um dos primeiros instrumentos que comecei a tocar, foi bateria, né? Caramba. Eu Aí, achei, eu crente que era o teclado, não sabia disso eu aí, sempre gostava, eu lembro quando eu era menino ainda, eu ficava do lado do baterista, só ficava observando ele assim. Observava, falava sério com ele. E aí eu fui gostando da coisa, até que eu descobri um chamado de Deus para música. Só que quando eu lembro que o meu pastor que me batizou e tal, ele me chamou por ir fazer a obra, eu comecei fazendo a obra, abrindo culto, eu não comecei tocando. Então isso já começou a... Você viu que auxiliava ali o seu pastor, há 19, 20 anos atrás. Ô, louco. Então, depois que eu fui me aperfeiçoando mais no instrumento, aquele negócio todo, em 2006 eu fui para a sede. Na época o atual pastor, ele falou que precisava de alguém para poder ajudar na mocidade. Eu comecei na mocidade na sede. Legal. O atual pastor na época falou que precisava de um tecladista e tal. Aí teve todo aquele processo, adiantando aqui, teve todo o processo, toda uma transição. Uma preparação também, né? Aí eu comecei na mocidade, onde eu fiquei ali uns 3 anos, de 2006 até 2009 aproximadamente. Aí já comecei a me envolver, e aí fui passando os anos. E caramba, que legal. depois que eu fiquei na sede ali durante alguns anos ali, então eu sempre tive isso, mesmo quando, como músico na sede, alguns pastores me chamavam, alguns amigos pastores me chamavam para poder pregar, porque eu já sabia desse ministério também que eu já tinha.
Só já que, pregava. mas pra você não aceitava muito bem ou só era só música? Na verdade, cara, foi uma zona de conforto. Tá. Foi uma zona de conforto que eu me estabilizei, não só ministerialmente como na minha vida. E eu fiquei naquela zona de conforto, sabe? Tá. Quando a pessoa ela fica assim, mas sabendo, eu nunca deixei meu ministério. O ministério de ministro de louvor, né? Pra não falar pastor. O ministério de ministro de louvor. Eu nunca deixei meu ministério. Só que eu exercia não na sede. Sempre alguns pastores, alguns amigos me chamavam para pregar. Quando eu convidava, eu sempre eles levava viam os esse talento em você, né? Sim, eles sim. enxergavam isso em você. Sim, e até mesmo já teve igrejas que eu fui, que eu levava os meninos comigo, alguns dos músicos ali na sede comigo. Tá. A gente ia fazer o louvor, mas só que era diferente da sede. Entendeu? Então eu sempre fazia vigílias em algumas igrejas, às vezes tocava. Mas só que na sede eu fiquei muito conhecido como músico, como tecladista, toda a caminhada que eu tive ali e tal. Mas esse ministério eu sempre tive dentro de mim. Até que chegou uma hora que eu assumi o chamado e foi. Legal, cara. E ali na sede você ficou quanto tempo ali como músico? Ao todo na sede eu fiquei 12 anos e meio. Uau. Desde 2006 até... uma vida, cara. 12 anos. Eu cheguei em julho de 2006, fiquei um tempo na mocidade. E até 2019, início do ano, que eu estou hoje atualmente na igreja. Eu me lembro essa sua aceitação de fato do chamado pastoral. Foi algo que até agradou o nosso pastor, o pastor Jaime, né? Ele até falou sobre ti. E foi algo que pegou muita gente de surpresa. Quem já te conhecia de perto já sabia que você tinha essa chamada. Que você... Na própria mocidade, nos últimos anos de mocidade, eu fazia administração de louvor. Eu lembro quando começou o culto de mocidade na sede, que foi no sábado às 16 horas. Muitas das vezes quem fazia a administração da reunião era eu. Que legal, cara. Então era eu, tinha uma outra galera, tinha uma equipe também, que na época, hoje é o que seria o Night. A banda N4J. N4J, Legal. E hoje seria o Night, né? Porque era 4 horas da tarde, foi pra noite, então... Seria o culto oficial, né? O culto oficial, isso. Então isso no ano de 2008. No ano de 2008 eu cheguei a fazer algumas ministrações, tanto na sede, às vezes era assim, eu tocava na quarta e sexta-feira com o pastor Jaime, fazia algumas campanhas com ele, e quando chegava na segunda-feira eu abria a reunião lá na sede. Mas estou falando já 10 anos atrás. Eu me lembro de ti fazendo as campanhas com o pastor Jaime. Você algumas vezes foi lá no Campo de Fora, eu me lembro de você tocando teclado. Sim. Na época do nosso amigo que estava no Baixo Jesus, o Gugu. Sim. Então nessa área eu sempre fui um multifuncional ali. Porque, mas não é... Mas isso foi bom. Sim, claro. O seu crescimento foi ótimo, cara. Claro, mas é porque eu digo assim, o multifuncional, o bombril da obra, de você chegar e... Puxa, tá pesando. Eu lembro de vezes, às vezes tá na... Você era um sub. Porque... Quem nunca, né? Mas isso é pro nosso crescimento, claro. Sim, claro. Mas eu lembro das vezes que ia ter reunião na sede, e reunião na sede não é igual no bairro. Como assim? Eu digo na abertura do culto. Às vezes tá lá, o irmãozinho tá passando um louvor, tá passando não sei o quê, já deu 8 horas, não começou o culto, aí tá passando mais um louvor, já deu 8h05, o irmão não começou o culto, deu 8h05, vamos começar. Não, na sede tocou a vinheta, sai todo mundo correndo, vamos começar. Se não tiver ninguém, vem outro. Tá rolando lá, tá ao vivo pra todo mundo. Quem é membro da sede sabe que... Tocou a vinheta. É o horário, é 9 horas, é pontual, horário de entrada na TV, de saída e tal. Então muitas das vezes acontecia o quê? Muitas das vezes acontecia o quê? De não ter ninguém para abrir o culto. Eu tava lá no teclado, a primeira coisa que eu fazia, pegava o microfone e começava. Na sede. Na sede, na época do GD e tal. E já teve vezes que eu abri reunião na sede, com um pedestal no teclado tocando. Então, eu já exerci o ministério. Então, isso já existia há muito tempo, né? Porque a gente já viu alguns casos recentes de não ter ninguém, o cara pegar e tocar, e você acha, poxa, tá acabando. Sim. Não, sempre existiu isso. Então, aí eu só exerci, eu só tomei posse. Só tomei posse, porque eu falei, não, acho que tem algo novo para ser abençoador. Não só na minha vida, como na vida dos outros, no próximo. Até porque hoje eu estou atualmente, esse podcast está indo agora em julho, né? De 2021, então eu estou 2 anos e 7 meses no Taboão. E passa rápido o tempo, eu acredito que eu tenho sido bênção na vida de muitos. Sim, com certeza. Poxa, e é muito legal, tu falar um pouquinho sobre essa sua história, porque muitas pessoas têm um pré-julgamento, né?
o cara é pastor porque ele não quis fazer nada da vida. Não é assim, cara. Chamado é chamado, né, pastor? Sim, é vocação. É vocação, exatamente. É o que eu até já até citei essa mensagem lá em Pedro, que a Bíblia diz, fala a gente fazer com determinação, com excelência, né? A nossa chamada e vocação. Então, a gente tem uma renúncia. Eu costumo brincar que pastor, que é pastor de fato, ele tem renunciado a algo na vida dele. Sim. Como eu sei que você também já renunciou, assim como renunciou. Então, é muito legal que você pare e analise, antes de nós chegarmos em outros contextos aqui, que tem uma história por detrás. Né? Às vezes você acha, poxa, o cara tá lá louvando, cantando que nem ele. Ficou 12 anos na sede. Ele ficou 12 anos, querendo ou não, 12 anos na sede. Ele ficou 12 anos. 12 anos, parte musical, depois entendeu que tinha uma chamada pastoral. E ali, foi uma escola para você, Joe? Esses 12 anos ali, de fato, foi escola? A sede, na minha opinião, a sede é uma escola para qualquer pessoa que passar. Porque trabalhar com homens igual missionário, pastor Jaime, que já estão há 30, 40 anos aí falando do evangelho. Mas que a gente tem de vidas. Claro, mas eu tenho 29 anos. Então, a gente vê que é uma escola sim. O aprendizado que a gente tem de trabalhar lá, a vida, né? Aquela rotina da igreja, uma igreja que é 24 horas, se você Não for para, pensar. é 24 horas. Porque ela abre as SOS, portas, né? ela abre as portas 6, Sim. mas é 24 horas, tem o SOS, tem atendimento. Então é coisa que não para. Então, na minha opinião pessoal, eu acho que todo pastor deveria passar pela sede. Sim. Passar pela sede. Principalmente aqueles que estão ingressando. Hoje em dia eu sou como líder de jovens. Tantos jovens ali ingressando, tendo essa sede, esse amor de fazer a obra, de querer fazer missões. Nós estávamos falando até agora há pouco, antes de começar aqui falando sobre missões. É preparar mesmo uma juventude para ganhar essas almas que estão perdidas. Porque isso é bom o senhor está falando, a gente está entrando já em outro contexto que é muito interessante. O Brasil está sendo considerado, por muitos líderes, até de outros países, como uma nação que está sendo impactada nos próximos anos aí pelo Evangelho. Só que também é preocupante algo que eles comentam, que parece que vai ser algo momentâneo. Sim. Por causa da escassez de Bíblia, cara. Exatamente. A galera, ela quer ser enviada, pastora, ela quer ser lançada, quer fazer a obra, até se espelha no seu testemunho, só que eles não querem se aprofundar, eles não querem gastar o seu tempo com as coisas do reino. E isso faz com que a pessoa não tenha uma estrutura. Ela não vai aguentar por muito tempo. Sim. Então ela pode até falar, poxa, vai chamar que nem o pastor Joe. Vocacional para musical, pastoral, enfim. Só que passa o tempo, o fato dela não estar enraizada, ela não aguenta as pressões. Porque todo mundo passa pelo deserto. Eu estava até fazendo uma live com a minha esposa, no meu canal, e eu falei de algo muito interessante, cara. Que a Bíblia diz que Jesus ele passou por alguns processos que todo ser humano vai ter que passar. Sim. Né? Ele, até os 30 anos, ele foi preparado, ele aceitou a chamada dele com 30 anos, ele se batizou, Sim. desceu as águas, se tornou uma nova criatura, foi batizado com o Espírito Santo. Ali a Bíblia fala que ele orou, os céus se abriram. Ali ele teve a identidade dele, ele descobriu qual era a identidade dele no reino. E logo depois ele foi levado para o deserto, cara. Claro. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que a Bíblia fala que ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Então, nós temos uma geração que quer, só que não quer pagar o preço. Sim. Entendeu? Não quer pagar o preço, não quer mergulhar nas escrituras. Sabe por que eu falo isso, pastor Joe? Nós temos aqui uma equipe de evangelismo muito legal aqui nos jovens. E constantemente, semanalmente, nós fazemos uns trabalhos assim nas praças, enfim, é legal. Eu costumo dizer pra galera, gente, você que quer ir nessa chamada, todo mundo tem o direito de ir. O ID é para todos. Sim. Só que você precisa estar preparado. Sabe por quê? Nós estamos lidando com uma geração que é muito intelectual, cara. Muito crítica. Sim. Você vê no cenário político, hoje tem pessoas defendendo tudo quanto é lado. Temos aqui a bancada evangélica, a bancada LGBT, isso. Tá ampliando as coisas. E se você não for uma pessoa que pelo menos entende um pouco do assunto, vai passar vergonha. E referente à chamada, a conceito bíblico, essas coisas, se a gente não estiver preparado, se a geração não estiver preparada, vai perder, né, cara? O que pra nós já é... O Oséias 4 já é um clichê. Que fala que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Verdade. Uma coisa que eu até citei numa live com o Silvio que a gente estava fazendo alguns dias atrás, e ele não fala que o povo foi destruído porque lhe faltou Jesus, faltou Deus, faltou conhecimento. E o conhecimento está na palavra de Deus. Então, muitos jovens hoje, infelizmente, pode-se dizer... Eu disse na minha igreja uma coisa que foi até um pouco impactante, assim. O evangelho nacional
falando, não estou falando de igreja, de religião, estou sim. falando de evangelho. Infelizmente, a igreja cristã no Brasil hoje tem se tornado uma igreja fraca. Infelizmente. É pesado, gente. Tem se tornado uma igreja fraca. Por quê? Porque não está dependendo de Jesus. O que você mesmo acabou de falar. Jesus, ele passou pelo deserto, mas ele estava cheio de Espírito Santo. Tá entendendo? Então, o deserto, todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar. A gente olha, quando se fala escola, né, de trechos de deserto, puxa, por que você acha que Deus tirou os egípcios, que estavam ali na Monte Faraó, mais de 400 anos ali sendo oprimidos pelo próprio Faraó, para poder ficar 40 anos no deserto? Puxa, mas uma coisa que mais me chama a atenção nessa passagem é que em todo tempo a Bíblia diz que Deus estava com eles no deserto, mas o povo era incrédulo. Uau. O povo era incrédulo. Deus estava com eles, cara. Deus estava com eles. Puxa, o deserto a gente sabe que não tem água, é um calor miserável, né? Então, mas mesmo assim, havia uma nuvem que acompanhava o povo. O povo não tinha muito calor. Tinha uma nuvem, tinha uma sombra. Quem está no calor, quem mora em cidade grande, até mesmo em cidade interior, que é muito quente, o camarada vai com uma sombra, a temperatura já é totalmente diferente. Norte e Nordeste, né? É, Norte e Nordeste principalmente. Então, Deus deixava uma nuvem acompanhando. À noite, que é muito frio, porque o deserto é 880, né? À noite, quando é muito frio, Deus deixava um fogo lá pegando, lá, fazer uma fogueira pros irmãos lá no deserto. Puxa, as vestes não se desgastavam. Cara, quando eu leio esse trecho, né, de Moisés, quando ele estava ali com o povo no meio do deserto, cara, no deserto ali nasceram crianças. Sabe? Com aqueles poucos panos que ele tinha no deserto, porque não tinha como se fabricar roupa no deserto, cara. Então, a gente vê que a sola, o sapato dos seus pés não se desgastavam, as roupas não se desgastavam, Deus estava com eles o tempo todo. Uma vez o missionário falou uma coisa que é verdade. O povo não precisava de água no deserto. Cara, o nosso corpo a maior parte do nosso corpo é composta por água. O povo não precisava de água, só quando eles pecavam, quando eles iam contra Deus. Puxa, eu fico vendo um líder como Moisés, que se consagrava, viu o povo ali fazendo oferta ali a outros deuses, ali adorando outros deuses. Não, porque, cara, Deus tinha livrado eles do deserto. Talvez você que está assistindo aí, você que está ouvindo esse podcast, você pode até falar, puxa vida, se eu tivesse naquele deserto eu não ia ser assim. Mas muitas das vezes nós somos assim hoje. Nós somos assim hoje, porque é aquele famoso ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Mas quando ele começa a passar pela dificuldade, o deserto é que muita gente está passando hoje. Muita gente hoje passa dificuldade no casamento, passa dificuldade Isso são os desertos, no namoro, na família, no emprego, sei lá, depressão, né? Que é durante a pandemia, uma das coisas que mais aumentou no mundo inteiro é o suicídio por conta da depressão, pessoas que ficam em casa, até mesmo senhoras, né? Pessoas mais velhas que ficam em casa ali. E aquela depressão, aquele negócio todo, faz com que a pessoa cometa uma loucura, o suicídio. É o deserto que a pessoa está passando. É aquele famoso negócio, né? Da pessoa olhar a situação da outra. Você está passando por uma dificuldade, um exemplo. Você está passando por uma dificuldade no seu casamento. Que não é o caso, mas é um exemplo. Sim. Você está passando com a dificuldade no seu casamento. Aí a pessoa que está de fora já tem resposta para tudo. Não, porque se eu tivesse no seu lugar, eu fazia assim, eu ia fazer isso. Mas na hora que ela começa a passar por esse momento difícil, por esse momento de deserto, aí ela acaba perdendo a fé. Não, porque Deus não está comigo, porque não está adiantando eu orar por causa disso. Tem que se tomar uma posição, tem que se tomar uma atitude. E é o que a igreja precisa hoje. Por isso que eu falei que uma igreja, se nós não tomarmos cuidado, a geração atual da igreja vai se tornar ainda mais fraca. Por quê? Porque exatamente isso. A pessoa ela tem que se fortalecer e conhecer do Evangelho, tem que conhecer a Bíblia, tem que ler, tem que orar, porque as aflições estão vindo. E conforme passando os dias, segundo a palavra de Deus, são as aflições que vão vir. Sim, exatamente. Mas Jesus ele fala, tem de bom ânimo. É isso que a pessoa precisa conhecer. É muito interessante, eu até já citei isso no nosso culto oficial de jovens. Billy Graham, ele disse uma frase muito louca, cara. Ele falou assim, que se restasse 3 anos da vida dele, ele passaria 2 estudando e 1 trabalhando, 1 evangelizando. Olha só a importância que ele deu para o estudo, para o conhecimento, adquirir sabedoria, como a Bíblia diz em Provérbios, né? Então, você que tá acompanhando agora esse podcast, você precisa prestar atenção. Isso vale para mim também, gente. Isso não me torna melhor que você. Eu acho que um dos que mais preciso crescer sou eu.
Só que eu quero deixar algo bem claro para você. Talvez o que está impedindo você avançar na sua vida espiritual, até de conquistar, não posições, mas algo maior que Deus preparou e reservou para você, porque para cada um Deus ele tem uma porção medida separada de uma bênção, de referente ao ministério, o seu ministério, a sua vida pessoal. Deus ele preparou algo para você, só que talvez você não conquistou ainda por essa incapacidade de produzir, sabe, de tomar atitude. A fé sem obras ela é morta, pastor Joe. Sim. Ela é morta. E, pastor Joe, e no seu ponto de vista, né, você me acompanha, você tem acompanhado o meu trabalho de perto, e toda a honra, toda a glória sejam dadas a Deus, então é pra glória de Jesus. E não é fácil, cara. Sim, não é eu fácil. amo o que eu faço, cara, eu amo esse trabalho de jovem. É uma parada que eu me apaixonei desde quando eu era do campo de fora, Sim. que era algo que eu não queria, que eu não imaginava, mas ali eu percebi que foi uma semente de Deus plantada no meu coração. E hoje na sede, eu estou aí à frente do trabalho da juventude da nossa igreja há 3 anos. Cara, e a tendência é esse amor aumentar. Porque você vai vendo os trabalhos fluindo assim aos pouquinhos, você vê um jovem aqui produzindo, daqui a pouco você vê outros querendo se ingressar na obra, outros com desejos missionários, evangelísticos, pessoas que querem não só ajudar a igreja fora do país, mas aqui também. Pô, tu olha pro sertão, cara, quantas famílias estão sofrendo? Tem pregadores de outros países vindo para o Brasil para fazer obra missionária lá, cara. Sim. Nós temos uma escola forte de missões aqui dentro. Então o que você acha que nós precisamos se atentar para que a nossa geração não venha se corromper, cara? Conhecimento da palavra. Boa. Tem que conhecer a palavra, porque uma frase que você acabou de citar do Billy Graham, uma entrevista que eu vi muito antiga do Billy Graham, e nessa entrevista um repórter chega para ele e pergunta assim para ele: Billy Graham, você se arrepende de algo? Traduzindo assim, falando de uma maneira bem crua. Sim, bem claro. Você se arrepende de algo que você já tenha feito na sua vida? Ele dá uma resposta, ele falou sim. Aí todo mundo, né? O cara é O que o cara fez? líder. O cara Pô, o cara era conselheiro pelo amor de Deus, da presidência. presidência, então. Aí você fala, puxa, o Billy Graham, o que o cara fez? Mano, vai contar algum pecado. Não, ele traiu a mulher. Não, ele teve filho com Chama os outra. repórteres, vamos ver o que Vamos ver o que o cara vai aqui. falar. Aí ele falou, sim, eu me arrependo. Do quê? Eu me arrependo de não ter buscado mais a Deus antes. Uau. Aí você Forte. para e olha, puxa, o cara já tava lá com seus quase 100 anos de idade quando ele deu essa entrevista. Na verdade, tinha uns 80 anos, foi nos anos 80, sei lá. Aí ele pega e fala isso, puxa, me arrependo de não ter buscado mais a Deus. De não ter se entregado mais a Deus. Olha de quem a gente tá falando. Tá falando de um cara que ganhou milhares e milhares de pessoas pro evangelho no mundo inteiro. E é o que o próprio pastor Jaime ele fala. Que às vezes ele tá lá, o missionário acorda cedo, ele chega lá, né? Aí o pastor Jaime pega, o missionário falou pro pastor, nossa, o jeito que ele fala, né? Nossa, Amorinho, Deus me deu um louvor, Deus me deu uma canção, eu escrevi uma palavra assim de madrugada. E o próprio pastor Jaime fala, puxa vida, a gente tem que se converter mais. Então isso já serve de exemplo para nós. Sim. Né? A nos aprofundarmos na palavra, porque tudo na nossa vida, tudo que a gente faz aqui, vai ficar aqui. Tudo que a gente faz aqui, vai ficar aqui. Só que, se a gente faz algo aqui que seja no mundo espiritual, Pro reino, a gente vai levar pro reino. As pessoas esquecem de algo chamado galardão. Galardão. Uma vez eu vi o pastor Helder Cavalcante, ele postou nas redes sociais dele uma coisa que me chamou a atenção. Davi, se ele for interessado para poder enfrentar Golias ali naquela batalha, para poder ter o galardão, porque qual que era o galardão se vencesse o gigante? Poxa, casar com a filha do rei, ficar livre de impostos. Tinha as recompensas. Tinha suas recompensas. Cara, ainda que ele fale, eu vou lá só para poder ter essa recompensa. Não é errado. Então, tipo assim, se hoje a gente está aqui no mundo, né, fazendo o evangelho, pregando o evangelho, claro, nós amamos Jesus, amamos. A gente não pode ser hipócrita. Claro. Mas a gente sabe que numa vida após a morte que existe, nós vamos ser recompensados por isso. Jesus fala que se o camarada servir um copo de água a um dos filhos dele, já é recompensado. Então é o galardão. O que eu vejo que a igreja, de uma forma geral, a juventude, precisa entender é que nos dias atuais precisa se conhecer de Bíblia, precisa se estar empenhado em buscar Deus, não só querer coisas naturais, recompensas naturais, né? Essas recompensas que eu falo,
é a pessoa ela ser honrada por uma outra pessoa. Sim. Antes dela querer ser honrada, ela tem que dar a devida honra. Sim. É o que a gente estava falando no início, né? Quando eu comecei. E muitas das vezes eu tocava no culto ali que tinha 2 pessoas. No bairro mesmo, eu fazia isso. E fazer com amor, né? Fazer com bom amor. Eu lembro que eu ia numa reunião de quinta-feira que tinha no bairro, não tô nem falando da sede, porque a gente fala de sede, tem televisão, aquele negócio todo, né? Ainda que tem algumas pessoas por causa da pandemia, distanciamento, esse negócio, mas não deixa de ser uma sede. Uhum. Mas tô falando no bairro. Eu já toquei em cultos ali no bairro, de oração, 1h30 de oração tocando ali e tal. Tinha uma pessoa na igreja. Já fiz culto em comunidade. Nossa, era coisa que. E isso eu tocando, eu nem tinha subido o chamado pastoral ainda. E eu ia fazer culto às vezes em comunidade, que eu era convidado por algum amigo, algum pastor assim, não, vou te chamar pra você levar uma mensagem lá e tal. Às vezes na comunidade tinha 5 pessoas, 4 pessoas. Na minha igreja, eu já fiz culto com uma pessoa. Às vezes aquele culto de sexta-tarde, sabe? Que o pessoal tá trabalhando. E tal. Eu fico com uma pessoa. E eu sempre agrego isso a quem trabalha comigo, as minhas ovelhas. Faça com o maior amor. Porque você só vai ser recompensado por Deus quando você deve devida honra a Ele primeiro. E a honra é aquela alma. Eu já perdi ali, perdi no bom sentido, né? Eu já fiquei ali 40 minutos ali ministrando a palavra. E a pessoa, o mais gratificante é quando a gente ouve, né? Puxa, aquele dia estava só lá na igreja, só estava tocando lá, depois só deu uma palavra. Deus falou muito comigo. Deus falou comigo, era aquilo que eu estava precisando. Uau. Isso é gratificante. Entendeu? Então a gente deve dar sim a devida honra. E tomar muito cuidado para a gente não se tornar pessoas fracas na fé. Porque a fraqueza na fé faz com que nós não viemos agradar a Deus. Então qualquer deserto... É impossível agradar a Deus, a Bíblia diz. Exatamente. Então qualquer deserto, qualquer tribulação, qualquer situação complicada, a gente não pode perder a esperança, a fé. Não pode se perder ali a crença no próprio Jesus. Porque isso é algo importante para nós. É muito, muito bacana e essencial isso que o senhor está abordando. É Bíblia. Bíblia. Tenho o prazer de se aprofundar. Estava aqui lembrando quando o senhor relatava isso daí sobre o Poema Show, né? Pregador muito antigo, e ele estava vendo alguns contextos, né, históricos da vida dele. O pastor Jaime já falou muito sobre ele também. Sim. E eu achei interessante, assim, cara, quando ele aprendeu a fazer oração específica, a Bíblia diz assim, ele conta no relato, ele se aprofundava nas escrituras, ele tinha o prazer de se aprofundar nas escrituras e ter uma vida de oração. E ele aprendeu a fazer oração específica. Ele falou que no começo do ministério dele, ele tinha um sonho de ter uma bicicleta, uma mesa e uma cadeira. E ele orando a Deus, até que ele sentiu de Deus no coração dele. Tá, mesa tem várias, cadeiras tem várias, bicicleta tem várias. Que tipo que você quer? Ou seja, seja específico nas suas orações. E quando ele aprendeu a fazer isso, pastor, o ministério dele começou a alavancar, começou a explodir. Poxa, eu vi relatos que ele passava às vezes 6 horas orando no Espírito, cara. Sabe o que é isso? Ali falando na língua dos anjos. Imagina a comunhão, a intimidade que o cara tinha, né? E até vi alguns contextos históricos dele que eu achei muito bonito. Ele tem em média de 50 mil missionários até a época que eu estudei sobre ele. Sim. Falei, meu Deus, um ministério desse explosivo, nada acontece por acaso. Poxa, vamos falar do nosso líder, o missionário R.R. Soares. Alguns contextos, os bastidores que eu fiquei sabendo, de atos de fé, de direção que Deus deu para ele, assim, incrível, cara. Você conversa com os pastores mais antigos, sim, as experiências assim, extraordinárias. Fala, meu Deus, que comunhão é essa? É renúncia, é entrega. O cara tem o prazer de meditar nas escrituras de dia e de noite, como a Bíblia diz lá em Josué, né? Deus alertando Josué, você tem que ter o prazer de meditar nas escrituras de dia e de noite. Meditar é totalmente diferente de ler. Sim. Né? Quando a gente faz simplesmente uma leitura, é só para colocar no cronograma, eu fiz a leitura bíblica. Mas meditação é algo mais profundo. Você vai na raiz, você busca os contextos históricos, você quer entender o porquê daquela situação. Essa época, por que teve essa situação? Eu vou me aprofundar. E quando a pessoa ela começa a se aprofundar nisso, né, pastor? O senhor gosta bastante de estudar, o senhor já compartilhou até de um estudo que o senhor fez sobre o Apocalipse, sim, muito legal. O senhor até aplicou na igreja. E quando você começa a mergulhar, cara, qual que é a sensação, né? O prazer de você estar mergulhando ali. O que você sente? Mais desejo de buscar?
e a alegria vem no coração quando salta aquele versículo, aquela revelação. Qual que é a experiência que você tem para passar para a galera de quando você tem o prazer de se aprofundar nas escrituras? Ah, cara, eu costumo dizer que é intimidade. Porque faz um paralelo um relacionamento. Tá. Faz um paralelo um relacionamento entre homem e mulher. Um relacionamento de casado, namoro, enfim. Pro camarada ele começar, pra ele casar, é necessário ele passar por um processo, até conhecer a pessoa e tal. Tava até vendo o podcast do Pastor Gabriel, falando do projeto do Antes do Sim, que é muito legal. E isso aconteceu com um conhecido. Já abrindo um parênteses aqui. Isso aconteceu com um conhecido. Do quê? Dele orar 2 anos ele orou. 2 anos. Aquele período que o cristão fala, tem que orar, né? Aquele período de oração. Que é uma coisa que tudo você tem um propósito. Claro. Mas se um camarada chega na minha igreja, chega lá e fala, pastor, eu quero orar porque eu quero começar a namorar com fulano de tal, não sei o quê. Eu falei, tá, você vai orar pra quê? Não, pra poder ver, porque esse jovem ele ficou 2 anos orando. Respondeu, irmão? Não, Deus respondeu, é ela que me varou. Tá bom, então. Começou a namorar, acho que não deu 1 ano, já terminaram. Deu tudo errado, não sei o quê. Aí, eu perguntei pra esse jovem. Falei, jovem, o que adiantou você orar 2 anos? Deus não falou com você? Deus não falou com você? Quem que tá errado? É você ou é Deus que tá errado? Então tem muito desse negócio, né? Já abrindo um gancho aqui, você vai entender por quê. Tem muito desse negócio de, não, tem que orar pra começar a namorar. Claro, tudo tem suas etapas, você pode pular etapas. Mas tem que ter uma intimidade. Eu acredito, uma vez eu ouvi um missionário falar isso. Eu ouvi um missionário falar isso. E ele perguntou pra uma determinada pessoa, irmão, não sei o que, você tá, e aí, já casou, tá namorando alguma coisa? Ele, não, missionário, eu tô orando. Que orar o quê, irmão? Tem que conhecer a pessoa, tem que namorar, levar ela pro altar, não sei o quê. Eu fiquei observando. O missionário, Aí eu fiquei pensando, falei, puxa vida. Às vezes a pessoa perde tempo orando, 2 anos da vida dela perdido. Não vamos, né? Não vamos falar que menosprezar a oração, não. Não tô menosprezando a oração. Mas é uma situação. Porque o namoro, qual que é a diferença? Me responda o senhor. Qual que é a diferença do namoro para a oração? Não pode beijar. Mas peraí. Sabe, é uma coisa que... Não, tem que ficar 2 anos, porque depois 2 anos de namoro e tal. Cara, o namoro já é pra você conhecer. E o namoro não te dá liberdade de casar. Isso são coisas criadas pelo homem, né, pastor? Claro. Se você for olhar a Bíblia, o que a Bíblia fala? Vamos analisar o caso de Isaac e Rebeca, cara. Já que a gente entrou nesse contexto. O Isaac, ele estava em comunhão com Deus. A Bíblia fala que ele estava separado lá, orando, se consagrando. Mas, cara, eu não vejo a Bíblia especificando que ele estava assim, manda a varoa, abra minha visão, não. Quem foi atrás da mulher foi o servo de Abraão. Sim. Ele foi dirigido por Deus, ele colocou um propósito diante do Senhor e aconteceu. Mas aí, cara, eu não fiquei vendo aí 1 mês, 6 meses, 1 ano de oração. Ele orou, a Bíblia tá lá específica, né? Não. Ele orou 1 mês, namorou 6. Não, e detalhe que quando ele bateu o olho na mesma, a Bíblia fala lá em Gênesis 24 que ela estava montada no camelo. Sim. E quando ela levantou os olhos, o Isaac levantou os olhos, tiveram a mesma visão. Ele já, levou pra tenda, já tomou posse da bênção, que nem o missionário disse, e foram felizes. A mulher foi uma bênção tão grande na vida dele, que ele não precisou de outra concubina, cara. Sim. Era permitido na época. Na época era normal. Hoje não, hoje é o marido de uma só mulher. Sim. Ok? Mas na época era permitido. Não, mas a mulher foi uma bênção tão grande na vida do cara, que o cara, ele só agiu. Ele sabia, ele tinha convicção de que aquela mulher era pra ele. Mas por que eu falei em relação a casal? Voltando àquilo que você me perguntou, em relação à intimidade com Deus. Porque no casamento, se tem uma intimidade entre homem e mulher, claro. Só que isso não acontece do dia pra noite. Uhum. Não acontece do dia pra noite. Tá. Quem é de Deus, que busca a escritura de verdade, pra você ter aquela intimidade, você tem que ter um relacionamento primeiro. Tá. Pra se ter intimidade, você tem que ter relacionamento. Guarda isso. Você quer ter intimidade com Deus, você precisa ter relacionamento. E relacionamento vem através de oração. Uau. Por quê? Porque você pega... É tudo um paralelo com um casamento, né? O homem e a mulher estão namorando e tal, aquele negócio todo, vão noivar, vão casar. Puxa, eu lembro que quando eu casei com minha esposa, eu namorei 4 anos, fiquei 1 ano de noivado e tô a 7 de casar. Eu lembro que os meus amigos, as músicas... Rapaz, vocês se conheceram o quê? Com 10 anos de idade? Não, eu tinha 17 anos.
Aí eu lembro que os meus amigos ali ficavam perguntando na época, você vai casar com aquela baixinha. O pastor já mesmo fica brincando, né? Sim. Aquela baixinha é brava, que não sei o que e tal. E eu batia no peito. Que eu vou casar, eu conheço. 4 anos. 4 anos de namoro, mais 1 ano de noivado, eu conheço. Ali, eu tive um relacionamento com ela, né? Eu conheço, mas depois que a gente entrou debaixo de um teto, aí é que eu vi a vaca tossir. Mas é verdade, porque muitos pensam que o casamento perfeito é o casamento que não tem briga. Claro, dá pra contar nos dedos quantas vezes em 7 anos eu discuti com a minha esposa. Por causa de alguma coisa, de alguma ocasião. Dá pra contar nos dedos de uma mão. Porque a gente sempre teve isso. A minha esposa sempre falou isso pra mim, ó. Nós nunca vamos dormir brigados. Nunca. Porque quando um casal dorme brigado, um demônio dorme no meio. Ela fala isso. As rãs, né? São as famosas rãs. Ela falava isso pra mim. Então, nesse tempo todo, dá pra contar nos dedos quantas vezes nós brigamos. Discutimos, né? Vamos usar o termo briga. Discutimos por causa de alguma situação, sabe? De uma coisa que eu concordo, que eu não concordo. Mas, mesmo assim, o casamento é uma coisa tão perfeita, que Deus ele pega 2 pessoas de patamares diferentes, de jeitos diferentes, foram criadas diferentes e une. Sabe? Torna-se apenas uma carne. Torna-se apenas uma carne. Então, trazendo paralelo a isso, quando se tem relacionamento, se tem intimidade. Com Deus é a mesma situação. Só se pode ter intimidade com Deus quando você tem um relacionamento com ele. E relacionamento vem como? Através de oração. Eu costumo dizer que toda decisão que a pessoa ela toma vai trazer um impacto na sua vida. Toda. Pastor, até trocar uma meia, comprar uma meia, traz impacto. Parece que não, mas o simples fato de você comprar uma meia, você vai na barraquinha de camelô, compra uma meia de R$5, vai durar quanto tempo? Usando todo dia vai durar, 1 mês. Usando todo dia, lava, usa. Daqui a 1 mês, você vai ter que fazer o quê? Comprar outra. E se você compra uma meia que você paga um pouco mais caro? Vai durar mais. Vai durar mais. Não vai impactar? Ainda de uma maneira negativa, pequena, quero dizer, vai impactar. Então toda decisão a ser tomada tem que ser tomada com direcionamento. Tudo que a pessoa... Eu preguei isso na quarta-feira. Na quarta-feira eu até preguei sobre isso na igreja. E eu falava exatamente sobre decisões. Quando a pessoa ela toma uma decisão, vai impactar na vida dela. Não significa que ela deve ficar orando, puxa vida, eu vou orar, eu vou pedir para Deus para me comprar uma meia. Deus, será que eu devo comprar uma meia? Não, porque quando você tem intimidade com Deus, você já sabe no seu coração o que você deve fazer. E exatamente, é o que a Bíblia diz em Eclesiastes, né? Você torna-se sábio e a Bíblia diz que o sábio sabe discernir o tempo e o modo. Pronto, exatamente. Então isso, o relacionamento, a intimidade só se vem com o relacionamento. Uau. De orar, de buscar, de estar com Deus ali. É interessante, se eu fiz esse paralelo sobre o teu casamento, o relacionamento, é interessante isso que para se tornar íntimo, você precisa desses processos, né, dentro desse relacionamento. Vamos dar exemplo, vai. A leitura bíblica é um diálogo. Você está ali meditando, Deus está falando contigo. Sim. E a oração, ele te impulsiona mais a intimidade, a esse relacionamento, né? E ali você consegue desabafar, porque aqui, quando você lê a Bíblia, é Deus falando contigo. Você não está falando para Deus, é Deus falando contigo. Você para ouvir a voz do Senhor. Sim. E a tua oração torna-se até esse bate-papo com o teu Criador. Sim. Você fala, Senhor, ó, a tua palavra diz isso. Opa, peraí. Você já ouviu a voz dele referente a isso, né? A tua palavra diz isso, isso e isso. Por que não está acontecendo isso na minha vida? Ah, Senhor, eu reconheço as minhas falhas. Eu sei que eu fui limitado nisso. Eu sei que eu não busquei o Senhor como deveria buscar, nas madrugadas, enfim. Me perdoe. Então, cara, é um negócio tão louco. Sim. que traz uma intimidade tão profunda. Você acaba se tornando tão sensível à voz de Deus, cara, que você não precisa ficar consultando Deus em algumas decisões. Sim. Ah, eu preciso comprar a meia. Não. Você sabe da sua necessidade. Claro. Você sabe, você necessita daquilo, então você tem que comprar. Eu estou solteiro, eu necessito de uma companheira. Então, eu vou tomar atitude, eu vou conhecer essa pessoa. Eu necessito de alavancar mais o meu nível espiritual, next level. Eu preciso crescer espiritualmente. O que eu preciso fazer? Eu preciso me aprofundar mais. Então, essa busca, essa intensividade com o Criador, com o nosso Criador, faz você se tornar mais sensível e entender, ser humilde e reconhecer. E quanto mais você busca, mais você necessita do Pai. Sim. E trazendo isso agora pro meu lado, ministerial, falando de música, cara, uma coisa que é difícil é você ver músico de igreja
Não tô generalizando músicos, não tô generalizando. Mas é muito difícil você ver músico de igreja ter conhecimento da palavra. Isso é preocupante, cara. Cara, eu não, igual eu falei, eu não estou generalizando. Quando você olha pra Davi, Sim. Davi era um músico, cara. Sim. Ele sabia tocar. Olha as qualidades, né? Olha as qualidades que Davi tinha. Mas eu não tô generalizando. Eu conheço músicos, Claro. como em todas as áreas. Como até pastoral também, Até cara. pastor, em todas as É áreas. porque ele tem um título de pastor, quer dizer que ele come a Bíblia. Sim, mas só que eu digo assim, é muito difícil você ver músico. Por isso que eu acho muito importante, cara, o trabalho de alguém que esteja à frente de uma linha de ministério. Não só cuidar da música, mas tem que ter os dois pesos na balança. A parte musical que não se pode deixar. Que cara, é essencial. Isso pra mim é essencial. Tá. Na minha igreja eu pego no pé dos meninos que tocam comigo, que são bons meninos, musicalmente falando. E não só musicalmente, como também em questões espirituais, bíblicas. Tá. E eu pego no pé deles. E você, cara. como pastor, você tem essa sensibilidade entre Sim, suas ovelhas. Né? sim, eu pego no pé deles. Tanto que eles também são voluntários, eles fazem faculdade, eles não vivem da música, Tá. mas servem a Deus na igreja através da música, do conhecimento que Deus deu a eles. Mesmo assim eu pego no pé. Rapaz, não é assim. Se você não tirar a música essa semana, domingo você não toca. Aquela ameaça gospel. Se ele estiver assistindo, mas tipo assim, é pra poder, sabe, o cara ele reservar o tempo pra música, porque tem que se fazer bem feito. Às vezes quando eu faço ensaio com eles, eu paro no meio de ensaio e falo, não é assim não. Volta, tem que fazer direito. Sabe, porque tanto a excelência, porque aquilo que a gente tá entregando pra Deus, sabe, a gente tá entregando algo pra Deus, mas também, cara, tem que haver um conhecimento das escrituras. E é uma coisa que a maioria, uma grande parte dos músicos cristãos hoje não tem. Sabe? Estão no altar simplesmente por poder estar, ou estão no altar porque estão ali sendo remunerados por aquilo, ou simplesmente eles vão na igreja porque eles sabem que se não forem eles não vai ser ninguém. Sabe, alguma coisa assim? Então, puxando pro nosso lado, cara, uma coisa que eu aprendi, uma coisa que na verdade que eu não tinha quando eu era músico, não que eu não seja, né? Mas uma coisa que eu não tinha quando exercia somente a música, só tocava na igreja, era o conhecimento da escritura que eu tenho hoje. Sabe? Porque não tem jeito, a gente sobe no altar, a gente que é pregador, a gente sabe, a gente sobe no altar, cara, a gente é obrigado. Você tem que ter o que passar. Claro. Você tem que ter o que passar. Só pode dar aquilo que você tem. Claro. Então, tipo assim, você sobe no altar, às vezes eu falava, nossa, eu lembro quando eu estava na preparação ali, né, auxiliando o próprio pastor Jaime e tal, eu lembro que eu parava em casa à noite, eu às vezes escrevia mensagens, eu tinha muita coisa já escrita, tipo assim, quando eu assumi um trabalho, eu tô preparado. Então você já tinha uma plantação. Claro, isso ó, eu lembro que eu comecei a exercer ali no início de 2017. E sendo músico. Sendo músico, naquela transição para auxiliar ali, né? Então eu lembro que eu falava, eu vou assumir um trabalho no futuro. Já estava muitos anos na sede, acostumado ali com o clima da sede e tal. Vai ser algo diferente, mas eu tenho que estar preparado. Porque eu sei que aonde eu for, eu tenho que ser canal de bênção para aquela vida, para aquela pessoa. Eu ficava falando, puxa vida, então eu vou lá. Eu começava a fazer estudo daqui, estudo dali, começava a ler a Bíblia. Então foi uma coisa que eu tive que me preparar. No meu ministério agregou porque eu fui atrás. Tá entendendo? Só que o músico, muitas das vezes, ele se acomoda. O músico, ele se acomoda. Ele acha que simplesmente o fato dele estar ali na igreja, ouvir um culto, ouvir uma pregação, só ouvir. Só ouvir. É aquilo que o senhor falou aí. Não é meditar. Eu ouvi. Já é o suficiente. E não é. Porque a primeira luta, a primeira aflição, a primeira guerra que tem, começa a reclamar do homem, começa a reclamar do pastor, começa a reclamar do auxiliar, começa a reclamar do pedreiro que em casa deixou o cano lá e furou tudo lá. Então, tipo assim, o cara ele não tem uma estrutura. Por isso que eu acho importante quem está na linha de frente ter o conhecimento tanto musical, porque do mesmo jeito que o pastor não pode subir sem conteúdo pro altar, o músico não pode subir e poder tocar um teclado pra poder fazer qualquer coisa, cara. Não pode o baterista chegar lá e cada um vai pro lado. A gente vê aí cada coisa na internet, cada situação na internet aí, que você vê. Aí, pra quem tá de fora, puxa, olha aquela igreja, teve aquele erro assim, olha aquele músico, não sei o que, olha aquele jeito. Mas peraí, se você estivesse lá, você ia fazer com excelência? Você buscou pra você fazer com excelência? Então, do mesmo jeito que eu busquei pra estar
no altar, pregando, uma posição de pastor ali, pregando, apacentando, buscando. Às vezes, no início, daí, né, quando eu comecei lá no Taboão, às vezes as pessoas começavam do nada. Não todas, né? Mas uma pessoa levantava, pastor, mas por que a Bíblia diz isso, isso e isso? Cara, você tem que ter a resposta, porque você tem que buscar. Não tem essa. Tipo, não sei, depois eu respondo, ou pergunto outro dia. Claro, tem situações, a gente não é o dono da verdade. Tem situações que a gente não sabe. Igual o missionário faz as perguntas da fé. Tem situação que ele não sabe que ele vai fazer o quê? Não, essa aí eu não me aprofundei. Bacana, você vê que... Mas a pessoa tem que buscar. E você vê que uma pessoa que está à frente de uma liderança, né, ele assume uma posição eclesiástica, ele tem que ter essa humildade. Você vê que o missionário tem essa humildade. Sim. Eu estava até, enquanto o senhor falava aqui, eu vejo aqui essa a primeira carta de Paulo a Timóteo, aqui no capítulo 3, ele fala sobre as qualificações dos bispos e dos diáconos. Sim. Olha que forte, cara, o versículo em diante. Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Ele está deixando bem claro, poxa, que obra excelente que esse cara está almejando. Porém, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, olha só, vai aumentando, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Tá vendo? Não pode ter falta de conteúdo, cara. Sim. Né? Não dado ao vinho, as coisas naturais, enfim, não violento, porém cordial, inimigos de conflitos, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Meu Deus. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido. E quantos hoje almejam, mas eles não entendem que precisa ser preparado. Né, precisa passar por um processo. Exatamente, é o que o senhor falou no início. Para não acontecer que fique cheio de orgulho, incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, Sim. a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Meu Deus do céu, cara. Então não é só simplesmente você ter um cargo. Não é só simplesmente você estar em uma posição específica para falar que você tem um título. Sim. Você tem que carregar consigo todas essas responsabilidades. Mas o que acontece? Às vezes acontece na igreja. Pastor, mas eu fui jogado na liderança. Jogado tem muito assim, disso, cara. Jogado assim, eu fui colocado na liderança. Por necessidade, sei lá, por necessidade. Talvez. Não tinha ninguém, passou, olhou pra mim e falou, não tem tu, vai tu mesmo. E aí, o que eu faço? Fui jogado na liderança do louvor, mas não sei nem cantar. Cara, busca. Uhum. Deus está te dando uma oportunidade para você buscar, para você crescer, para você se tornar bom naquilo. Uhum. Tá entendendo? Então, às vezes falta isso da pessoa. A pessoa acha que o fato dela estar ali na liderança de algum determinado setor na igreja vai fazer com que ela seja menor, sabe? Uhum. Tipo, eu não sei. As pessoas vão falar, para de ficar olhando, gente. Olha aqui pra mim, olha no meu olho. Para de ficar olhando o que os outros falam. Meu Deus, se eu ficasse observando o que os outros um dia já falaram pra mim, eu não estaria nem aqui. Uhum. Então, por quê? Porque não tem capacidade, porque aí a gente entra naquela velha coisa, né? Não, porque se eu tivesse no seu lugar, eu faria diferente. Mas Deus não permitiu que você estivesse lá, querido. Quem tá lá é quem Deus colocou. Então, eu fui jogado, eu fui colocado, eu fui colocado ali do nada. Desculpa até o exemplo, o senhor foi jogado. Mas na época, quando o pastor Gabriel saiu da liderança, Uhum. eu ali na sede, quem que vai assumir? Porque a gente tem o nosso olhar físico, a gente, tipo assim, aquele cara ali, ele já foi da mocidade, aquele cara... Não, foi o pastor Márcio. O pastor Márcio era auxiliar, que veio do campo de fora, já tinha assumido a mocidade, já tinha passado por um preparo lá no campo de fora e tal, depois foi pra sede. Mas o senhor ali abriu a culto de terça-feira, né? Sim. Começou ali, depois entrou no louvor, puxa, pastor Márcio, talvez os outros falem, pastor Márcio, mas olha a bênção que é pra juventude hoje, pastor Márcio. Então, pra gente ver que Deus ele faz as coisas loucas, sim, pra confundir as sábias. E mesmo a gente não entender nada. Eu confesso que no começo eu não entendi nada. Claro. As pernas tremiam, eu falei, meu Deus, não é isso pra mim. Eu pensei que eu ia passar pela sede, como nós citamos nisso, uma preparação. Depois assumir um trabalho, uma igreja, local, enfim. Ir para outro lugar, né? Estado, país. Como eu fui cogitado para ir pro México na época, eu fui cogitado. O senhor trabalhou no Rio de Janeiro também? Trabalhei no Rio de Janeiro, fiquei um tempinho no Rio de Janeiro com o nosso missionário lá na Taquara. E, cara, do nada tudo mudou. Sim. Vrau. 360 assim, eu falei, meu pai do céu. Mas e aí?
fui jogado, fui colocado, e agora? Os outros pegaram. Se você tivesse parado, poder ouvir os outros que os outros tinham a dizer de você, você também não estaria mais aqui. Pastor, aparece muitos de influência negativa. Sim, sim. E tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que tem que estar. Tudo que nós temos é Bíblia, é palavra, é se fortalecer em Deus. Eu tenho até um exemplo do próprio Ezequias. Isaías 38 fala de Ezequias e fala que. Quer ver? Eu vou até abrir aqui para não ficar vendo as palavras. Deixa eu abrir aqui. Isaías 38. Estamos com a Bíblia aqui, viu, galera? A gente tá falando de Bíblia, a gente tá com a Bíblia aqui, ó. E é uma coisa que eu aprendi muito no meu ministério, cara, porque eu tiro o exemplo do próprio Ezequias aqui, que fala assim, né? Naqueles dias Ezequias, 38:1 de Isaías. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse, assim diz o Senhor, põe ordem em tua casa, porque morrerás e não viverás. E virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Cara, Ezequias, ele estava vivendo o melhor momento da vida dele. Ele estava vivendo ali o rei, o melhor momento da vida dele. Porque ele tinha feito coisas para o reino, para aquele povo, que outros que passaram não tinham feito, sabe? E o que aconteceu ali? Naquele momento, ele recebeu uma má notícia do lado de um cara que andava com ele, que era o próprio profeta Isaías, que foi mandado por Deus a levar aquela má notícia para ele. Só que aquela má notícia, a gente pode ver aqui, diz o que? Põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. A gente fala de um rei que havia sido determinada uma sentença ali de morte, para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer. Só que a gente vê, cara, que ele vira o rosto para a parede, ele ora, a gente conhece a palavra, aqui mostra um pouco da oração dele, como é que foi a oração dele, ele questionando ali a Deus, falando ali e tal, não, porque eu fiz isso, Deus, sei o que, tira essa enfermidade, esse negócio todo. Depois o próprio profeta volta, acrescenta ali 15 anos de vida a ele, só que Deus falou uma coisa para ele. O Isaías vai até Ezequias e fala para ele colocar a casa em ordem, porque ele vai morrer. Ele não morreu. Só que, será que ele botou a casa em ordem? Por que a gente pode ver isso? Um dos filhos de Ezequias foi Manassés. E Manassés foi o pior rei que passou. Pior rei. E o Manassés assumiu o trono logo depois que Ezequias, depois dos 15 anos que ele morreu e tal. Quando ele assumiu o trono, ainda novo, ainda jovem, a Bíblia diz que ele fez um horror. Ele acabou com tudo que Ezequias tinha construído. Então, tipo assim, até que ponto ele colocou a casa dele em ordem? Porque o recado de Deus é colocar a casa dele em ordem, sabe? Então, até que ponto ele colocou ali a casa dele em ordem? Será que não estava faltando isso? Ele só ficou preocupado com você vai morrer. Mas e a casa? Pois aqui, você vai morrer. Ah, eu vou morrer. Mas peraí, coloca a tua casa em ordem. Não, eu vou morrer. Não, coloca a tua casa em ordem. Não, eu vou morrer. O alerta foi esse, né? O alerta... O morrerá veio depois. O morrerá veio depois. O alerta primeiro foi colocar a casa dele em ordem. O filho dele foi o pior rei. Então, tipo assim, depois disso, o Manassés, se não me falha a memória, ele assumiu com 12 anos. Dos 15 anos, então é como se ele tivesse tido ali o seu filho depois de alguns anos daquela profecia, dos 15 que ele viveria ainda. Então a gente vê que ele não colocou a casa dele em ordem. Uma coisa que a gente precisa fazer hoje, o músico ele precisa, o pastor ele precisa, o cristão ele precisa colocar sua casa em ordem. Por quê? Você só pode ser rei, você só pode ter aquilo que Jesus ele fala, que nós somos reis e sacerdotes, só podemos exercer isso quando a nossa vida está em ordem. A nossa casa está em ordem. Eu costumo dizer que antes de eu ser pastor hoje, atualmente, dia de amanhã ninguém sabe, antes de eu ser pastor do Taboão da Serra, eu sou pastor da minha família. Nós lemos aqui em Timóteo. Eu sou pastor da minha esposa, em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem Deus. Porque não tem como. Eu não consigo dar um exemplo fora da igreja. Imagina só, eu estou pregando um domingo de Santa Ceia, mó espiritual lá, aleluia, aleluia, glória, glória, glória. Minha esposa, na frente, participando do culto, só que ela me conhece. Ela sabe como é que eu sou. Então, tipo assim, meu marido tá ali pagando de crente, mas não é. Sendo falso. Então, tipo assim, eu tenho que primeiramente ser pastor da minha casa. Tá entendendo? Eu tenho que dar um exemplo dentro de casa. Fazer o que é certo dentro de casa. Da minha família. Tá
entendendo? Para depois eu cuidar das almas. Uau. A gente vê, cara, uma coisa que o senhor falou na live que me chamou muita atenção, cara. Não sei nem se você vai lembrar disso. Mas você disse que Jesus, ele exerceu o ministério, todo mundo conhece o ministério de Jesus, só que a gente vê que quando Lázaro ressuscitou, preste bem atenção nisso, cara. Lázaro, Jesus manda um recado, toda aquela história, Jesus manda um recado e tal, que essa doença não é pra morte, o cara vai e morre, passa 4 dias, Jesus ele vem, chora ali, aí chega a Marta ali, a Maria ali, e fala o quê? Senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria o quê? Não teria morrido. Sim. Aí, não, mas nos dias de hoje é como se Jesus falasse assim, não, mas calma, eu vou ressuscitar ele aqui, rapidinho. Não, eu vou ressuscitar, eu vou dar vida para ele, não vai voltar a vida. Aí o que ela fala? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Na ressurreição do último dia. Como que ela sabia disso? Porque Jesus, lá entre os seus, já mostrava o chamado do reino. Sabe? Já mostrava um pouco de tudo aquilo que ele sabia. Então ele já mostrava isso dentro, só que a Bíblia não fala. Você não vê a Bíblia falando que Jesus ele reuniu ali a sua família, a Marta, a Maria, o José, o João, sei lá, os dos seus ali, começou a falar, ó, é assim, 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 assim. Não, a Bíblia não fala isso. Mas por esse exemplo a gente vê que Jesus ele dava o exemplo dentro de casa já. Certo. Já dava exemplo para aqueles que estavam do lado dele. Uau. Entendendo? Então não adianta eu querer ser pastor de 30, 50, 100, 500, 1000 pessoas, eu não ser pastor de uma pessoa. Eu não consegui ter uma ovelha dentro de casa que é minha esposa. Entendendo? Eu não consegui dar um exemplo para uma pessoa dentro de casa que é minha esposa. Então antes de querer buscar ganhar o mundo, antes de querer buscar ganhar pessoas, cara, eu tenho que honrar quem está dentro da minha casa, que é minha esposa. Forte. Não é uma só carne? E a gente vai ser bênção. Exato. E a gente vai ser bênção. E um vai somar na vida do outro, né? Claro, então a gente vê que o próprio Ezequias, ele se preocupou muito com o negócio, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Cara, põe óleo na tua casa. Eu vou morrer. Ele chora e questiona, não só aqui, como lá em Reis também fala, que ele chora, que ele, meu Deus, por quê? Né? Ele questiona aqui no versículo 3, continuação no versículo 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede, né? Orou ao Senhor. Ezequias disse, ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade. Sim, ele começou ali, né? Com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias, logo em seguida, ele entendeu, a ficha caiu, mano. Sim. E Ezequias chorou amargamente. É errado o que ele fez? Não é. Mas nós temos que dar atenção a tudo que o Senhor nos fala. Tudo que Deus ele nos fala, nós temos que dar atenção. Forte. E o filho dele? O filho dele? Ezequias foi uma bênção, cara. Ezequias foi um rei abençoado, mas o filho dele deixou a desejar. Por quê? Tem governado. Né? Por Tem quê? governado. Qual foi a ordem que Deus deu a ele em primeiro lugar? Põe em ordem a tua casa. Coloque em ordem a tua casa. Coloque em ordem a tua casa. Muito forte. Cara, e Deus nós temos que estar sensíveis a Deus, sabe? A tudo que Deus ele fala. Nós temos que ser sensíveis, cara. Perfeito. Caramba, cara, isso remete muito a governo, paternidade. Sim. Acho que talvez vai ficar para um outro episódio nosso que a gente vai te convidar mais vezes. Mas, pastor Joe, de tudo isso que foi ministrado aqui, a sua história, né, o seu testemunho, o seu contexto e toda essa visão bíblica do reino que você trouxe aqui, eu creio que vai ficar algo muito marcado no coração dessa galera. Tem que se aprofundar, tem que mergulhar, porque Deus conta com essa geração. Deus não é egoísta. E falando do meu início, uma coisa que eu não citei aqui é que dentro da minha casa, quando eu era criança, era um pé de guerra. Era um pé de guerra miserável. Porque os meus pais, eles eram viciados. Viciados não em maconha, crack, não em droga, mas em bebida. Terrível. E quando eu vi isso acontecer dentro da minha casa, o vício tomar conta, eu conto até como testemunho da minha igreja. Teve uma vez que meus pais estavam no bar do Bom Retiro, eu era criança, só gostava de ir pra esses bar, poder comer coxinha, pizza, enfiava ketchup assim. É um negócio Quem que eu tenho, nunca, né? um negócio que eu lembro assim, da minha infância, sabe? E esse meu pai ficava lá dançando forró, sabe, na noite, aquele negócio todo. Cara, teve uma vez que meus pais se separaram. Começaram ali, aquele pé de berra, aquele briga, aquele tapa, que não sei o quê. Minha mãe foi para um lado, meu pai foi para um outro, e eu fiquei no meio, assim, chorando. Cara, eu tinha acho que uns 6, 5 anos, sei lá, quantos anos tinha. E eu fiquei ali chorando, mano. Eu corri, puxei minha mão da minha mãe, os dois mamados.
Dois louco da vida. Puxei minha mãe, puxei meu pai, falei, não, nós vamos pra cá, não sei o quê. Então eu vim desse lar. Quando minha mãe se converteu, minha tia ela se converteu, depois minha mãe se converteu e tal. Minha mãe, até hoje, a gente tem 20 anos de evangelho todo. E até hoje, cara, minha mãe, ela pra mim, pra minha vida, minha mãe é uma referência. É a primeira referência que eu tenho dentro de casa. Porque minha mãe é tiro pra todo lado, mano. Ela é assim, de fé, que não sei o que e tal, e vamos conseguir. Ela é dessa. Aí, o que aconteceu? Quando minha mãe se converteu, esse negócio todo, meu pai continuou na loucura da vida. Cara, e quantas vezes eu ouvi meu pai arrasar envelope do dízimo de casa? Quantas vezes eu ouvi meu pai insinuar que minha mãe tava tendo coisas com o pastor da igreja. Tá indo pra igreja todo dia, não sei o que, tá tendo caso com o pastor. Isso aqui, não gostava de pastor, não gostava de crente, não gostava de missionário, não gostava de pastor Jaime. Quando minha mãe assistia, colocava lá, na época, Igreja da Graça no celular. Sim. Cara, meu pai fazia questão de poder tirar. Tudo ladrão, não sei o que e tal. Isso ele fala isso hoje. E tem um filho pastor. Tá entendendo? E hoje minha família é uma bênção. Uau, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu agradeço muito a Deus por isso, por tudo que Deus ele proporcionou viver. E meu irmão, eu tenho um irmão de hoje, atualmente ele está com 12 anos. E eu falo que ele nasceu na bênção, que ele nasceu em 2008. Porque ele não viu isso que eu passei, ele não viu toda essa trajetória. Eu falo pra ele, eu conto história, ele fica me perguntando como que era antes, como que era, não sei o que, como que era. Eu falo, você não viveu o pé de guerra que eu vi aqui dentro de casa. Você não viu o pé de guerra que eu vi aqui. Mas glória a Deus, você nasceu na bênção. E eu falo até pro meu povo, eu não trocaria o que eu passei pela vida do meu irmão, que hoje nasceu num lar abençoado, dentro da palavra. Ele nasceu no berço do evangelho. Eu não nasci. Ele nasceu. Então eu não trocaria, por quê? Porque isso me trouxe muita experiência, cara. Me trouxe experiência. E hoje eu só sou quem sou, o que eu passei, por aquilo que eu vivi lá atrás. Então, tudo isso é uma coisa grande. Amadurecimento. Então, voltando ao início do podcast, né, pra gente terminar aqui. É o deserto. É você passar pelo deserto. Porque as pessoas que hoje vê você bonitinho, pregando, abrindo um curso show da fé, ministrando para jovens, fazendo campanha aqui, enchendo a igreja onde você está, não sei o que, não sabe o que você passou lá atrás. Sim. Não sabe a luta que você tinha quando você era lá, vendedor da Marisa. Tá entendendo? Ixi, revelou aqui onde eu trabalhei. Tá entendendo? Cuidava do parte de crédito. Então, ninguém sabe o que você passou. Então, o negócio é continuar firme no seu propósito, cara. E quando Deus ele falar algo para você, vai. Isso é um recado que eu deixo para todos. Se Deus ele falar ou confirma algo no seu coração, você sabe que é de Deus, você sabe que Deus está falando para você, vai. Porque assim como Jesus ele diz, a tua fé te salvou. Uau. E eu finalizo aqui com aquele versículo que a Bíblia diz, determinando tu algum negócio, se te firme e a luz brilhará em seus caminhos. Poxa, Pastor Joe, rapaz, que gostoso, hein? O meu foi muito bom. Espero que a gente venha em breve aí com outros temas, outros assuntos aí, está super convidado. Queria que a galera curtiu muito. E uma coisa que a galera me pergunta muito, principalmente não na minha igreja mais assim, né? Mas em relação aos temas do fim dos tempos, né? Sim. Apocalipse, todo mundo tem medo, aquele negócio. Vamos preparar um assunto desse aí? Em breve? Então, vamos preparar. Fica aqui já, em breve nós vamos soltar esse tem que se preparar, gente. Mas é gostoso, é um assunto muito top. Pastor Joe, queremos aqui agradecer pela sua participação, foi incrível esse bate-papo aqui. E eu queria que você deixasse suas redes sociais aí, pá, como que a pessoa pode te encontrar. Você tá por onde, cara? Cara, eu tô em todo canto. Eu tenho um canal no YouTube, só colocar Joe Brito, acredito que deve estar aparecendo aqui na tela. Sim. Joe Brito, canal do YouTube, lá tem uma live que a gente fez, foi muito bacana, cara. Foi aquela do louvor? Foi uma live de louvor. Bem no ápice da pandemia. Do ano passado, né? Sim, a gente fala 2020. Ano passado, né? 2020. Às vezes a pessoa tá assistindo em 2025. Em 2020. Então, a gente fez uma live, foi muito bacana. Foi numa consagração de 80 dias que eu fiz o jejum Daniel. Uau. Foi 80 dias que eu fiz. Rapaz, uma peregrinação isso aí. Uma peregrinação, cara. Mas depois foi benção, Legal. Cara. Aí no final eu fiz uma live, foi uma live de louvor, você pode conferir lá também. Tá no meu canal do YouTube. Instagram é underline Joe Brito, tudo junto. E Facebook Joe Brito. Você pode procurar lá, em nome de Jesus. Acompanhar o seu trabalho. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. E atualmente eu sou na igreja de Taboão da Serra. Pra quem tá assistindo aí. Aqui em São Paulo. Em São Paulo, Grande São Paulo, igreja de Taboão da Serra.
na Avenida Doutor José Maciel, número 748, tá bom sempre. Benção em nome de isso aí. Jesus. Tamo junto, obrigado pela participação. Até breve, meu amigo. Amém. Galera, é isso daí. Curtiu? Acompanha o nosso trabalho aí nas plataformas digitais, no YouTube. E estamos juntos em nome de Jesus, tá bom? Não se esqueça lá de se inscrever também. Compartilhe com seus amigos, eu sei que foi bênção. E até o próximo episódio em nome de Jesus. Valeu!